O meu problema com a senhora Ellen White. Isso não é Cristo. Olá, se você está acompanhando o que está acontecendo no mundo gospel brasileiro, que é melhor que a Netflix, né, gente? Vocês sabem que se levantou um atrito entre Rodrigo Silva Arqueologia, que é adventista, e o pastor André Valadão, que é batista, líder da Batista Lagoinha Global. O Rodrigo Silva acabou fazendo uma live e neste vídeo vou falar a análise teológica da live do Rodrigo Silva. Ellen White, seita e heresia? Olá, povo querido, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. Meu nome é Sônia Graça e Paz e eu sou teóloga. Eu moro no Japão, então eu tenho conhecimento não só ocidental das escrituras, mas também o precioso conhecimento e visão mais oriental, de ver tanto o que se passa no mundo quanto nas escrituras. Cada povo tem uma característica de Deus, e é muito interessante como os povos enxergam as escrituras bíblicas pelo mundo afora. É muito enriquecedor. Mas bem, vamos entrar nesse assunto que é a rinha que se levantou no Instagram de duas figuras muito proeminentes no meio gospel. Para isso, vamos colocar algumas coisas na mesa para vocês terem um panorama e uma dimensão do porquê o Rodrigo Silva teve que tomar partido neste assunto. Em termos de redes sociais como figuras públicas, estes são os dados. O Rodrigo Silva tem 8,7 milhões no YouTube, 2,1 milhões no Instagram, 449 mil no Facebook. O André tem 898 mil no YouTube, 5,9 milhões no Instagram, 1,3 milhões no X e 4,9 milhões no Facebook. Em 2022, a Adventista registrou mais de 1 milhão de membros no Brasil e é o maior em número de Adventistas do sétimo dia no mundo. Já a Igreja Batista Nacional no Brasil, de acordo com o censo da associação, em 2023, disse que tem 1.797.597 membros. A Igreja da Lagoinha é a maior igreja batista no Brasil, que é liderado pelo pastor André Valadão. E o líder da Igreja Adventista é Ted N.C. Wilson. Então, o Rodrigo Silva, quem é em termos de hierarquia adventista para responder pela adventista? Bem, Rodrigo Silva é arqueólogo. Dito isso, vocês já têm uma noção de proporção para entender que o assunto é sério, não é picuinha de internet e tem a ver com a fé no Brasil. Então, como tudo começou? Na primeira postagem do Rodrigo Silva se dirigindo ao pastor André Valadão, ele usou o recurso ad hominem, onde ele não argumentou o tema da discussão, mas atacou o André pessoalmente. Primeiro colocando uma foto que a esquerda gosta de colocar dele, né? Dando uma impressão de ele ser efeminado, e ainda escreve com carinho. Lembra muito os artifícios da turma do amor, né? Mas começa chamando ele de belicoso, que significa agressivo, inclinado à guerra. Depois fala do seu pai Márcio, que era respeitoso, indicando que o André não é. Reclama de argumentos plagiados de uma igreja batista, sendo que a Lagoinha é uma igreja batista, então qual é o problema, né? Depois ele se refere a 70 filiais que se desligaram na transição da liderança da Lagoinha, onde o André desmentiu. Filiais, não é igreja, né, gente? E que apesar de tudo ele continua orando por ele. E é sério que o Rodrigo tem tempo especificamente para orar pelo André, né? E como uma sinalização de virtude para si, ele jogou na cara que havia defendido o André na época das eleições, para que o André se sentisse como que devendo alguma coisa para ele. Tipo, eu te apoiei, agora você deveria me apoiar também, né? Enquanto o argumento do pastor André foi apologético, o argumento do Rodrigo foi ad hominem. Ele atacou o André como pessoa e não respondeu teologicamente a nenhuma resposta dada pelo pastor a uma pergunta a um seguidor do seu perfil. Depois disto, o pastor André fez uma postagem de resposta e falou diretamente, ponto a ponto do que o Rodrigo havia argumentado e atacado. Em contrapartida, Rodrigo Silva faz uma live para falar de Ellen White, seita e heresia. Primeiro, além do Rodrigo Silva ter oratória, de estudar oratória, ele também tem o dom da oratória. Então ele começa com o recurso de oratória para despistar o centro do assunto principal. Ele pega um exemplo de uma denominação reformada contra uma denominação pentecostal e pegando o exemplo do falar em línguas, que poderia ser heresia para um e não para outro, para quem não acredita, né?
E também, por outro lado, a predestinação seria uma heresia para quem não acredita nisso. Então, por que um não chama o outro de seita, só chama de seita coitada da adventista? Ele usou a palavra ainda herege, coisa que quando o pastor e teólogo Tales, do canal Teologar, falou, ele não gostou e teve réplica e tétrica. E essa treta na internet não é de hoje, e não foi só com o pastor André. Antes disso, o Rodrigo também atacou o pastor Tales no canal Teologar. Ele não sabe ou não explica nesse caso por que a igreja reformada não chama de seita a igreja pentecostal e vice-versa. Ora, gente, porque as divergências escatológicas e dons não afetam a crença salvítica. E todos têm a Bíblia como única fonte, sola escritura. Ninguém liga para Ellen White ou para qualquer outro autor. Onde ele fala que está fazendo um vídeo em respeito às pessoas que seguem ele, e não como uma resposta direta, ali em mais de 1 hora de live ele vai atuar mais como advogado de defesa de Ellen White, falando alguns pontos que as pessoas replicam que não seriam verdades, mas sim uma interpretação errada do que ela escreveu. Eu não vou entrar no ponto a ponto dos equívocos que ele diz que o povo faz sobre a Ellen White por causa de algo que ele disse, porque a certa altura ele diminui a importância dela quando ele diz que o curso que ele está dando da Bíblia atualmente, ele nunca citou Ellen White e que não é importante e que não tem como objetivo puxar ninguém para adventista. Perguntem a quem faz o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, temos 40 mil alunos, se eu alguma vez citei Ellen White nesse curso para basear alguma coisa na Bíblia. Eu estou deixando só a Bíblia falar. E só está aumentando o número de alunos. Ora, se o curso estivesse baseando em Ellen White, em heresias adventistas, ali tem pastores, tem padre, tem leigos, tem gente de todas as religiões, tem até pessoas que não têm religião nenhuma. Quem é meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu deixo você dar o depoimento. Alguma vez nas aulas eu mencionei Ellen White, eu fiz alguma citação de Ellen White, ainda que, assim, só por ilustração? Então, se a Ellen White não é importante no estudo dele, por que ele fez uma live sobre ela? Porque se ela é importante para os adventistas, então por que no seu curso também não deveria ter um módulo que falasse dela? Ele não está sendo coerente com o que ele acredita, já que ele não ensina o que realmente ele segue. Ninguém pega o livro do Billy Graham, por exemplo, e fica macetando o que ele disse ou o que ele deixou de dizer, ou o que as pessoas interpretam. Muitos também atribuem a voz profética a Ellen White porque ela deu conselhos do dia a dia e científicos, sendo uma mulher, digamos, do lar. Como que ela tinha tanta sabedoria, só podia ver de Deus. Tomar muito café faz mal, dormir 2 horas antes da meia-noite faz bem, testa grande pode ser sinal aí que a pessoa é mais inteligente. Olha, gente, eu moro na Ásia e eu sou descendente de japoneses, eu conheço a cultura para os lados de cá que são milenares. Japão, China, Índia, Rússia e tantos outros, aqui é cheio de monges, cheio das meditações e também tem muita contribuição intelectual para o mundo. Mas aí, sinceramente, Ellen White, gente. Tem um seriado sobre líderes de seitas na Netflix, que eu tenho até vídeo aqui no canal fazendo indicação, eu vou deixar o link para vocês na descrição deste vídeo, e que é muito interessante para você saber identificar uma seita. Tem um outro documentário também sobre a Igreja Luz do Mundo no México, que também é uma seita, que tem na Netflix e também tem o mais antigo na HBO. Então é bom vocês assistirem, porque mostra que quando alguém fica macetando o ensino de outras pessoas como se fosse um espírito de profecia, e todos são ali embasados na Bíblia, né? Você já tem que ficar atento. Então eu faço uma pergunta que não quer calar. Por que o Rodrigo Silva, sendo tão inteligente, ele escolheu estar na Adventista? Pouco se sabe sobre a vida pessoal dele para ele se achar na importância de atacar um pastor que é líder de uma denominação diferente da dele. A vida do pastor André todos conhecem desde criança, mas a do Rodrigo, ele casou depois de velho com uma moça que parece até ser filha dele, né, na idade. Ele não dá satisfação na vida dele, a gente não sabe quase nada. A gente só sabe que ele segue uma carreira de apresentador, é arqueólogo, professor e também vendedor de caravanas para Israel. Então, uma pessoa que preserva a sua vida pessoal, mas quer influenciar, uma pessoa que é cristã, ela precisa ter uma vida transparente. E ninguém sabe realmente sobre ele como pessoa, apenas gostam dele
como profissional. A Igreja Adventista tem só 160 anos desde a sua fundação. E nós sabemos que para atrair pessoas, eles começam falando de Jesus, mas quando está lá dentro, as coisas mudam. E eu estou fazendo este vídeo por um motivo muito especial. Eu tive um sonho no dia 1º de janeiro de 2024. Aqui no Japão ia ter um terremoto seguido de tsunami. Mas esse sonho tinha duas partes. E a segunda parte, eu estava no Brasil e o Brasil foi invadido por uma seita. Eram pessoas assim, muito piedosos, todos com roupas do mesmo tom, com crianças e muitos materiais didáticos. E eles estavam nas casas e nas igrejas, abalando como um terremoto e na força de um tsunami. Alguém do meu lado disse para eu achar a minha Bíblia Genebra, para mim voltar a estudar nela, e eu procurava e não achava. Mas no fim eu acabei achando, né? A minha mãe estava amedrontada com aquelas pessoas entrando nas casas, e eu disse para ela que iríamos evitar isso se a gente estudasse a Bíblia, e eles sairiam correndo. Olha, de fato, o terremoto e o tsunami aconteceu, mas só depois que eu vi as imagens eram igual do meu sonho, foi que eu lembrei do sonho. E aí eu lembrei também da segunda parte, eu fui procurar minha Bíblia Genebra, e quem disse que eu achei, gente? Eu sempre tenho tudo guardado direitinho no mesmo lugar, mas ela sumiu e eu achei só depois de uma semana. Mas não me passou pela cabeça quem seriam aquelas pessoas dessa seita. Eu interpretei como se fosse uma grande apostasia que ia invadir o Brasil nas casas e nas igrejas. Vocês que têm o dom aí da interpretação de sonho, o que vocês acham que é? Me conta nos comentários. Depois do levantamento dessas questões, eu tô aqui bem pensativa, né? Gente, eu vou deixar vocês com um vídeo final muito bom do professor Tales, que respondeu o Rodrigo Silva há uns 4 anos atrás, quando o Rodrigo quis também responder um vídeo de um estudo teológico dele. Este vídeo tem imagens de uma pregação de estudo adventista e um livro de evangelismo para membros das igrejas batistas, metodistas e assembleianos e tudo mais. O pastor do canal Teologar tinha uma em mãos, né, uma dessas revistas, e mostrou o vídeo aula. E ele vai esclarecer muito sobre a igreja adventista atual. Bem, o Rodrigo Silva não é líder da igreja adventista no Brasil, mas está respondendo por ela. Eu não sei por qual autoridade, mas se você assistir este vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, vocês vão entender, porque ele é o principal chamariz ou isca da Igreja Adventista. Rodrigo Silva é o livro vivo do manual de como conquistar membros de outras denominações. Será que neste Brasil de tantos desafios, nós estamos precisando de museus, de caravana para Israel e de cursos bíblicos caros? Vamos colocar na balança nossa simpatia e altruísmo e a falta de julgamento com o ataque à nossa fé, em contrapartida. Fiquem com Deus e também com o trecho do vídeo do Teologar, e você vai ficar aí de queixo caído. Pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje eu quero falar com você sobre o exclusivismo adventista. Você sabe que uma das características de um grupo sectário é o seu exclusivismo e o seu proselitismo. Hoje eu quero te mostrar alguns vídeos, te mostrar uma literatura. Vai ser um vídeo muito interessante, então vamos ver um vídeo. É um vídeo antigo, e antes que você fale, olha, é um vídeo antigo, ele é antigo, mas ele expressa o pensamento que perdura até hoje na cabeça dos adventistas, tá? É um vídeo do professor Leandro Quadros. Eu vou rolar aqui para você e eu vou comentando em cima do que ele está falando, tá bom? Vamos lá. E a nossa palestra de hoje, queridos, será uma palestra forte, a nível de profundidade de conteúdo. Não porque eu fiz, mas porque essa palestra é feita pela Bíblia por Ellen White. Olha o que Ellen White escreveu no livro A Igreja Remanescente, páginas 11 e 12. Queridos, essa será a base do nosso estudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você estudar o livrinho A Igreja Remanescente, é livrinho por causa do tamanho, não por causa do conteúdo, e você sair da igreja, você não tem mais salvação. Vou ser bem sincero com você, até meio firme. Se você entender esse livro, a mensagem que Deus tem para o povo de Deus nesse livro, e você se tornar um dissidente, ou você está me assistindo é um dissidente, você atente para esse livro e pare de distorcer as coisas, enquanto há tempo para você. Porque se a porta da graça se fechar para você hoje, depois não abre mais.
Então, só parando um pouquinho aqui. Quando ele fala dissidente, veja, não são aqueles que saíram da igreja adventista e foram para o mundo e abandonaram a fé, apostataram da fé. Ele está falando aqui daqueles que saem da igreja adventista e vão para outras denominações. Eu vou mostrar que ele completa falando sobre isso. Então a questão não é sair da igreja adventista e ir para o mundo, se perder e a porta da graça vai se fechar. Ele está falando de partir para outra denominação. Já vou mostrar isso para você. Vamos continuar aqui. Então quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz, que hoje está mais feliz, o que aprendeu mais da Bíblia, é uma pessoa iludida, que não sabe o que está dizendo, está numa cegueira espiritual tão grande que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho das trevas. Então se você diz que tem uma nova luz, saiu da igreja adventista, e você, na verdade, percebeu que você não quer seguir a doutrina de Ellen White, você não quer seguir a doutrina adventista, e você foi para qualquer outra igreja. Na verdade, quem está fazendo isso é um inimigo que está te levando para as trevas, não para uma igreja. Não é você dizer assim, porque olha, é comum, eu sou pastor há muitos anos, há 18 anos. Então, quando alguém fala para mim assim, olha, pastor, eu quero ir para a igreja tal, vou mudar de cidade, ou então vou continuar aqui na cidade, mas vou para uma igreja tal, é uma igreja boa, é uma igreja bíblica, nós abençoamos a pessoa vai para outra igreja. É normal a mudança de igrejas, né? Mas para um adventista, se sair da igreja adventista e for para outra igreja, então o inimigo que está agindo e você está indo para as trevas. Continuando aqui. Então como é que uma pessoa em São Juízo vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Eu não consigo acreditar. Como é que eu consigo ouvir uma coisa dessa, gente? Eu não consigo. Eu fico assim, fico meio louco da cabeça quando falo no Rio Grande do Sul. Dá pra fazer uma coisa dessa? Cabeça quando falo no Rio Grande do Sul. Dá pra fazer uma coisa dessa? Né? Aqui é claro que vão vir para o nosso lado, não que nós vamos para o lado deles. Então você percebeu ele falando que virão para o nosso lado, mas nós não vamos para o lado deles. Então há um proselitismo, há um convite dos adventistas para que as pessoas de outra denominação se tornem então adventistas. Há um livrinho, esse livrinho aqui, ó, Estudando Juntos, eu trouxe para você para não falar que sou eu que estou falando, né? Quero mostrar mais uma vez de forma honesta e equilibrada o que pensa um adventista. Olha aqui, a igreja adventista, tá? O símbolo da igreja adventista, né? E é um livrinho chamado Estudando Juntos. Então, logo no final assim do vídeo, ele diz do livro, ele diz como se aproximar de um batista. Vai aparecer na sua tela, eu vou colocar a imagem do livro na sua tela. E aí, como se aproxima de batistas? Porque é interessante isso, né? Por que eu tenho que me aproximar de um batista? Se ele já é uma pessoa salva, né? Se ele já é uma pessoa que tem Jesus, por que eu tenho que me aproximar de um batista? Você começa a pensar nisso? Então, veja bem o que diz esse livrinho. Ao aproximar-se de seus amigos batistas, você vai ver que vão chamar de amigos aqui, não de irmãos. Aborde aqueles pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado, mas fale sobre Jesus. Um detalhe aqui. Um adventista nunca vai chegar numa conversa com outro irmão, vai dizer assim, ó, você sabia que Satanás que vai levar o seu pecado também junto com Jesus? Jesus leva o seu pecado, mas Satanás também leva o seu pecado. Você vai dizer assim, mas espera aí, a Bíblia fala que o Senhor levou sobre si nossos pecados. Mas segundo a igreja adventista, a doutrina adventista, o bode Azazel, o bode emissário, na passagem de Levítico 16, ali é Satanás. Então um é o Senhor, o outro é Satanás. Então eles não vão chegar logo de cara e mostrando as doutrinas adventistas. Olha, Ellen White é inspirada assim como a Bíblia é inspirada. Olha, Ellen White foi para um planeta, para um mundo de 7 luas, lá viu o bom e velho Enoque. Ela foi para outros mundos e viu que lá as pessoas guardavam o sábado, que lá não tinham caído, mas que só o nosso mundo caiu, só o nosso Adão caiu. E que há uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta, mas só o nosso Adão que comeu aqui, que a serpente tinha asas. Eles não vão falar essas coisas logo de cara, então comece falando de Jesus. Ao se aproximar de um batista, não fale do sábado, não fale das doutrinas distintivas do adventismo, fale de Jesus. Continuando, devemos dar ênfase à salvação pela graça.
Enalteça a importância que há em compreender a base da justificação como um ato redentor de Deus efetuado na cruz, devendo ser aceito pela fé. Procura explicar que o amor sempre conduz à obediência. E aí mostre os textos aqui. Na outra página, ele está mostrando assim, como é que dá os passos, né? Então, segundo passo, troque ideias sobre a importância de uma vivência cristã sincera e coerente. Partilhe com ele um estudo cristocêntrico ou a leitura de O Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, ou um artigo cristocêntrico de Os Sinais dos Tempos. É uma literatura aqui adventista. 4. Convide seus amigos batistas à sua casa para tomar uma refeição. Veja, a ideia aqui não é para ter uma comunhão com esses irmãos. Olha, chame os batistas para que haja uma comunhão com eles. Olha, eles estão salvos, vão morar no mesmo céu e você também e tal. A ideia não é ter comunhão, a ideia é um proselitismo, é ganhar essa pessoa para o adventismo. Já vou mostrar um vídeo sobre isso. Aqui nesse livro não fala só sobre batistas, vou pegar aqui os metodistas. Ele sempre vai mostrar como é que começa essa igreja, os pontos fortes, o que a igreja concorda, o que não concorda. Aqui ele fala para exaltar o que John Wesley fez e tudo mais, da igreja metodista. Mas é muito interessante você ver aqui o último passo. O último passo aqui dos adventistas para se aproximar dos metodistas. Você que é um metodista, veja bem. Comece tão depressa quanto possível com um estudo regular e sistemático das Escrituras. Aí ele coloca uma nota. A estrutura organizativa das conferências metodistas é semelhante à dos adventistas. Muitos dos primitivos adventistas tiveram raízes metodistas, razão pela qual o adventismo sofreu uma forte influência do metodismo, quer em alguns aspectos da doutrina, quer na própria estrutura da organização. Isto constitui mais uma evidência de que a luz de Deus é progressiva. Então, por que a luz de Deus é progressiva segundo esse livreto? Aquele que era metodista recebeu uma luz e essa luz, agora que é progressiva, ele progrediu e se tornou um adventista. Ele saiu do metodismo. O metodismo, como a luz de Deus é progressiva, começou com o metodismo, mas na evolução vai se tornar um adventista. Veja bem, não só isso, tem aqui também os presbiterianos, tem os pentecostais, você que é assembleiano, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho sobre isso também num vídeo. Então, ele diz assim, explique aos seus amigos pentecostais que nós acreditamos no dom bíblico, genuíno e autêntico das línguas. Mas quando ele fala isso, ele não crê no dom de línguas como, por exemplo, um assembleiano acredita. Muito pelo contrário, eles tiram sarro desse método de línguas estranhas ou falar em línguas no culto e tal. Então, eu quero mostrar isso para você, porque eu sei que muitos assembleianos, batistas, presbiterianos dizem assim, olha como eu admiro os adventistas, olha, eles são as pessoas adventistas, eu não estou falando aqui de moral e caráter de ninguém, não é isso que está em questão, é outra coisa. O que eu estou falando aqui é a doutrina, é a análise teológica do exclusivismo. Vou mostrar mais um vídeo para você de outro pastor aqui, também é um vídeo antigo, bem antigo, mas que retrata ainda hoje a mesma coisa. Olha, quando eu falo de exclusivismo adventista, nenhum adventista vai dizer assim, olha, só há salvação aqui na igreja adventista. Nenhum adventista vai dizer isso. Eles vão dizer, não, há salvos em todas as denominações. Há salvos em todas as denominações. Porém, escute bem, o salvo que está numa igreja batista, por exemplo, ele deve sair da igreja batista e se filiar na igreja adventista que guarda, então, todos os mandamentos. Vamos ver mais um vídeo aqui? Acompanhe comigo. Vamos aqui. Dúvida de que hoje os filhos de Deus estão espalhados nas mais variadas denominações. Esta nunca foi a vontade de Deus, que os seus filhos estivessem espalhados. Nunca foi a vontade de Deus. Deus diz, retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos das igrejas erradas, que não guardam os mandamentos de Deus. Esta é a mensagem da Bíblia. Então você vê, ele começa dizendo, né, que Deus falou que não é para estar espalhado o povo.
e que é para sair dela, povo meu. Sair dela, povo meu, é sair da Babilônia. A igreja adventista entende que a igreja católica é a Babilônia e que tem a da besta, porque não guarda o sábado. No Brasil, devido ao grande marketing da igreja adventista, inclusive empenho entre os pastores evangélicos, eles engodaram a igreja brasileira. Nos Estados Unidos, não há discussão sobre esse assunto. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita. Lá os batistas norte-americanos sabem disso, os presbiterianos norte-americanos, os assembleanos norte-americanos e etc. Os irmãos sabem disso. Lá não se discute essa questão. Eles são seitas. Ponto. Fazem parte do grupo de seitas, os adventistas. Aqui no Brasil é trabalhado isso. Eu vou dar um exemplo para o senhor, vou contar uma história para o senhor que aconteceu aqui na minha cidade, no ano de 2006, quando eu presidi o conselho de pastores da minha cidade por uma semestralidade, já que o presidente estava doente, e eu, ad hoc, presidi a instituição por 6 meses. Acabei aceitando para ajudar os irmãos, então eu presidi. A instituição adventista do sétimo dia aqui de educação, eles vieram com uma proposta, e nessa proposta educacional, só dando um exemplo para o senhor entender, os filhos de pastores do conselho teriam 50% de bolsa. E se fosse levado às suas igrejas, os membros da igreja teriam 25% de desconto na matrícula dos alunos. E ali, naquele projeto, já estava a vinculação dos membros do conselho à escola e às instituições de educação adventista, em troca de um desconto. Além do que, eles estavam disponibilizando o colégio e a estrutura do colégio para que o próprio conselho tivesse liberdade para se utilizar dela. Ou seja, a ideia de atraí-los para próximo e fazer com que a instituição estivesse agregada ao adventismo de alguma forma. Eu, ali naquele momento, abri os textos mostrando que o adventismo não estava sendo honesto, que eles usavam as escolas para fazer proselitismo. Mostrei vários textos de revistas adventistas, onde eles falavam que batizaram, rebatizaram membros de igrejas evangélicas através do trabalho proselitista do colégio. E então, diante desse fato, nós conseguimos ali bloquear essa iniciativa, e eles aqui não tiveram acesso aos nossos pastores. Então eu só estou te dando esse exemplo, pastor Sandro, para você ver como é que eles trabalham. Então eles usam o dinheiro, o poder que eles têm. Nós estamos diante de uma organização, que são os adventistas do sétimo dia, que arrecadam tanto quanto uma empresa como a Microsoft. O senhor tem uma ideia, eu tenho provas disso que eu estou falando. Então você está diante de uma instituição extremamente poderosa, extremamente influente, que tem televisão, que tem escola, que tem empresa de alimentação, que tem bancos, que tem satélite no espaço. Nós estamos diante de uma igreja que tem 60 mil empresas na sociedade, não só do Brasil, mas do mundo. Não só norte-americana, mas do mundo. Então é uma organização extremamente poderosa, influente, e que trabalha principalmente com o proselitismo. Porque quando o adventismo nasce, o movimento millerita nasce, eles trabalham aonde? Dentro das igrejas. Eles nascem com membros de outras igrejas. Eles marcam a volta de Jesus para 1843, inclusive o pastor millerita Guilherme Miller era um pastor leigo e batista, Ellen G. White e Tiago White eram metodistas. Então, eles fazem parte de uma aliança chamada Aliança Cristã, que depois, mais para frente, em 1863, vai então transformar-se na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Voltando à sua pergunta, depois dessa explicação sobre o adventismo e da metodologia desonesta deles, os métodos que eles fazem, nós temos um fato, isso é muito interessante, que os adventistas do sétimo dia, eles gostam muito de se aproximar, dizendo que as suas doutrinas são similares às evangélicas. Ora, qual igreja evangélica acredita que a santificação do sábado ou a santificação do domingo importa em salvação eterna? Qual igreja evangélica? Qual igreja evangélica acredita que a trindade é real, mas a mortalidade da alma também? Comprometendo não a antropologia, mas a cristologia, sendo que Jesus, a segunda pessoa da divindade, ficou então 3 dias na inexistência, porque o adventismo não crê no sono da alma. Essa semântica sono da alma é usada, mas é usada inadequadamente. Quem crê em sono da alma são outras instituições religiosas. O adventismo e o jeovismo, que são as testemunhas de Jeová, eles acreditam no aniquilamento da alma, porque o homem é uma alma. Então, quando o homem morre, ele para de existir. Imagine, então, para os adventistas que dizem que creem na trindade, crendo que Jesus, sendo essa segunda pessoa da divindade, para de existir por 3 dias. Olha a problemática disso. Qual a igreja evangélica ou protestante nesse mundo que diz que Jesus não terminou a sua obra na cruz? Que diz que Jesus não acabou a redenção na cruz do Calvário? Quando ele fala lá em João 19:30, tetelestai, no grego, está plenamente consumado. Não, eles não acreditam naquilo. Para eles, a partir de 1844, pro dia que nada aconteceu, na suposta volta de Jesus, ele, na verdade, muda de lugar no céu e começa a fazer um suposto juízo investigativo. E aí, nesse juízo investigativo, Jesus estaria analisando, fazendo uma pesquisa, lê-se nomes, aprova-se nomes e reprova-se nomes, para ver quem será salvo. Imagine, pastor Sandro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos os santos de Hebreus capítulo 11 do Velho Testamento, sendo analisado por Jesus para ver se vão ser salvos. Logo, o adventista do sétimo dia não tem certeza da sua salvação, porque após a sua morte, ele tem que ser escrutinado por esse tal de juízo investigativo para ver se ele vai ser salvo.
Olha que coisa medonha. Por fim, eles acreditam que o pecado que estava sobre Jesus será colocado sobre o diabo e o diabo vai pagar a sua parte. Eu lhe pergunto, qual é a igreja evangélica que acredita que Satanás faz parte do processo de salvação da humanidade? Então, assim, não só por isso aí, e para findar, né, para a cereja do bolo, qual igreja evangélica coloca os seus fundadores, ou algum pai da patrística, da patrologia, como alguém tão relevante quanto as Sagradas Escrituras? Pois o Adventismo coloca Ellen G. White, e no decorrer aqui dessa live eu vou te mostrar que está acima da própria palavra de Deus. Então, Ellen G. White, ela veio para trazer uma complementação à Bíblia Sagrada, e hoje a Bíblia, mais do que Ellen G. White disse, é a revelação salvífica para a humanidade. Eu te pergunto, qual igreja evangélica acredita numa coisa desse tipo? Então, diante de todas estas anomalias, pastor Rogério, pastor Sandro, nós estamos com uma seita em todas as suas características, que é o Adventismo do sétimo dia. Pastor, é muito interessante, não é? A gente, quando você falou justamente do pastor Miller, né? Tudo começa por um pastor batista, né? Por um pastor batista. E o que me chama a atenção foi que depois de 1818, né? Quando ele faz aquela exegese, né? Do texto de Daniel 8, né? Que ele fala sobre a questão de 2.300 dias e noites, né? Ele faz uma profecia de que Jesus voltaria mais ou menos, aí ele fez as contas, mais ou menos 1843, né? Olha só. E quando chega no ano de março de 1843, Jesus não volta, aí ele vai fazer novamente, né, ver aonde ele erra, e depois ele vê que o erro dele foi por um ano, vindo, né, se não me engano, setembro ou outubro de 1844, e aonde não acontece, e aí depois disso ele acaba que abandonando o seu ministério, né, justamente por causa desse erro. Ele vê o erro dele e abandona. Interessante, pastor, é que esses erros heréticos, né, esses erros teológicos, eles parecem que ao invés de ter um fim, olha só, sempre tem os seus precursores, né? Isso eu queria que o senhor falasse justamente sobre esses erros teológicos que estão acontecendo. O grande pastor Sandro, o grande apologista do século XX, o Van Balen, que era um pastor batista, até é uma grande incógnita, porque os batistas no Brasil não apreciam mais a apologética, porque nós temos o grande apologista do século XX, Van Balen, o pastor batista. E Van Balen, no livro Caos das Seitas, ele fala que as seitas são as causas perdidas da igreja. São aquelas causas que a igreja não conseguiu atender naquele momento que aparece a heresia. Por exemplo, quando Miller começou a pregar a sua heresia dentro das nossas igrejas, da Igreja Batista, ele deveria ser chamado por uma comissão, os pastores deveriam sentá-lo, e vou falar uma coisa para o senhor, viu, pastor? Não é só Daniel 8,14, não. Eu tenho aqui evidências documentais que Miller usou muitas outras metodologias para fazer um stick-puxa, para tentar chegar numa data da volta de Jesus. Ou seja, ele estava convencido de que era possível ler a Bíblia e descobrir a data exata da volta de Jesus. Foi marcado para março de 1843. A partir daí ele não marca mais data. Aí é Samuel Snow que vai marcar para março de outubro e, por fim, para outubro de 1844. Então, só que eles marcam 3 datas. Março de 43, março de 44, 1844, nós estamos em meados do século XIX, e, por fim, outubro de 1844, 22 de outubro de 1844. O que acontece nestas datas que eles estavam esperando a volta de Jesus? Absolutamente nada. Nada. Jesus não volta, porque é impossível. Ele mesmo disse, daquela hora, Mateus 24, 36, daquela hora e dia ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, não era Miller que ia saber. E aí ele pega Daniel 8,14 como o centro do seu agendamento para a volta de Jesus, que fala, é 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Sabe quem que explica esse texto, pastor Sandro? O Flávio Josefo, nas suas obras, ele comenta todo o Velho Testamento. O Flávio Josefo, na sua Antiguidade, eu não me lembro agora certinho o capítulo, depois eu posso mandar para quem quiser aqui, mas tem um capítulo que o Flávio Josefo trata de Daniel 8,14, Flávio Josefo. E ali você analisando o capítulo 8, você vai ver que essas 2.300 tardes e manhãs correspondem a 1.150 dias, porque havia um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde, que foi o período que o templo foi contaminado por Antíoco Epifânio, no século II a.C., no ano 164 mais ou menos, e aí a família Macabeus, ela faz a purificação do templo. E essa verdade que eu estou colocando aqui não é só uma coisa judaica, está no Novo Testamento. Se o cristão que está nos assistindo, o evangélico que está nos assistindo, observou direitinho, no capítulo 10 do Evangelho de João, fala da festa da dedicação, que é o Hanukkah. O Hanukkah, o que é o Hanukkah? O Hanukkah é a dedicação do templo. Essa festa não está no bojo das festas do Torá. Por isso que Jesus falou até que não iria nesta festa, mas acabou indo. Esta festa não está naquele bojo das festas judaicas, da Torá. Mas ela é comemorada pelos judeus. Por quê? Porque é a contemplação
da profecia de Daniel 8,14, aonde o templo foi purificado. Inclusive, pastor Sandro, a família de Macabeus, eles entendem que essa profecia tinha se cumprido naquele tempo, eles tomam o poder e expulsam o Antíoco Epifânio de lá, justamente por causa dessa profecia. Então, dentro da teologia judaica, esse Daniel 8,14, e Jesus vai corroborar com isso lá em João capítulo 10, aconteceu do espaço-tempo determinado e se referia a 1150 dias ou a 3 anos e meio, que é justamente o período em que o templo foi contaminado lá em Israel no século II a.C. Agora,